dia, alunos do terceiro ano, né? Tudo bom? Aqui é a Thaís, professora de Química, e como eu conversei com vocês, né, através do nosso grupo de WhatsApp, eu buscaria também estar preparando alguns vídeos explicativos sobre os nossos conteúdos. Então, vamos hoje ter um vídeo explicativo sobre um conteúdo muito importante, que é a questão do NOx, as regras e como calcular o NOx dos elementos. Para a gente entender os NOx, eu vou pedir a vocês para acompanharem esse vídeo meu com a apostila, que eu estou lançando também, né? Estou postando também junto com o vídeo na plataforma. Então seria interessante vocês irem acompanhando o meu vídeo, a minha explicação, com a apostila que foi postada junto aí na nossa plataforma. Então, vocês vão ver que na apostila a gente vai ter já uma definição do que é o NOx, para que serve esse NOx. Por quê? Porque nós estamos no conteúdo de eletroquímica, de reações de oxirredução. E o que são reações de oxirredução? São reações em que necessariamente algum elemento vai perder o elétron, mas é muito importante destacar uma coisa: se algum elemento está perdendo o elétron, esse elétron não vai ficar solto, não vai ficar vagando pelo ambiente, não vai ficar ali solto, não. Se algum elemento está perdendo um elétron, está perdendo elétrons, com certeza vai ter algum outro átomo que vai receber este elétron. Então, reações de oxirredução são baseadas nessa questão. Você tem algum elemento ali cujo átomo está perdendo um elétron e necessariamente vai ter um outro átomo recebendo este elétron. Inclusive, isso que eu estou falando para vocês é basicamente a nossa aula de semana passada, que eu mandei também uma apostila, postei também uma apostila na plataforma, que fala dessas definições, o que é uma reação de oxirredução. Falo para vocês um conceito muito importante: o átomo que perde elétrons, quem perde elétrons sofre oxidação. E o átomo, quem ganha elétrons, sempre tem um perdendo e sempre tem um ganhando elétrons. E quem ganha elétrons sofre redução. Então, oxidação, perda de elétrons. Redução, aquisição, ganho de elétrons. Então, quem perde elétrons se oxida, mas é chamado de agente redutor. Quem ganha elétrons, redução, aquisição, é aquele que ganha elétrons, é que sofre redução, mas ele é o agente oxidante. Então, a gente precisa saber o seguinte: diante de uma reação química, Thaís, se eu tenho uma reação química, por exemplo, se eu tenho a reação ZN formando ZN mais 2, quando eu tenho uma reação dessa, essa é até uma reação muito simples. Eu posso ter reações com muito mais outros, né, compostos. Diante de uma reação dessa, Thaís, como é que eu vou saber quem é o elemento que está perdendo o elétron, ou seja, quem é que está oxidando e quem é que está reduzindo, quem é que está ganhando esses elétrons? Como é que eu vou saber, Thaís, quem perde elétrons, quem ganha elétrons? Então, para você saber, né, numa reação química, quem está ganhando, quem está perdendo elétrons, você vai ter que determinar o NOx, que é o número de oxidação de cada átomo presente ali, né, na sua reação química. Então, você vai determinar o NOx de cada elemento que está presente ali na sua reação química. E aí você, a partir da determinação do NOx, você vai descobrir quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo. E aí, Thaís, então você está me dizendo que para eu descobrir quem oxida, ou seja, quem perde elétrons e quem reduz, quem ganha esses elétrons, eu vou ter que descobrir o NOx, que é o número de oxidação. Através do número de oxidação de cada um, eu já consigo descobrir quem oxida, quem reduz. Mas como é que eu determino o NOx de cada elemento? Para você determinar o NOx de cada elemento, você vai seguir, tá tudo isso na apostila, uma listinha, vamos dizer aí, de 8 regrinhas
que são as 8 regras para a determinação do NOx. Então, você segue as 8 regras, você vai determinar o NOx de cada elemento, e aí você determinando o NOx de cada elemento, você consegue analisar, então, quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo. Então, a gente tem que saber as regras para determinar o NOx. Então, a gente vai aqui nesse vídeo falar resumidamente quais são essas regras. Regra número 1. Talvez a regra que eu fale aqui na minha ordem esteja um pouquinho diferente da ordem da apostila. Essa ordem tem que ser obrigatória, tá? Regra número 1 aqui que eu vou chamar de regra número 1. Substância simples. E, Thaís, o que é uma substância simples? Por exemplo, substância simples, H2, é uma substância simples. Por que ela é uma substância simples? Quantas letras maiúsculas eu tenho? Uma. Então, eu só tenho um elemento químico. Então, ela é substância simples, porque eu só tenho um elemento químico. E a regra número 1 diz: toda substância simples, aquela que só tem um elemento, aquela que só tem uma letra maiúscula, toda substância simples, eu não preciso nem ter dúvida. Seu NOx vai ser sempre direto e reto, sempre valor de 0. Então, regra número 1, substância simples, o NOx é sempre 0. Thaís, o que é uma substância simples? Aquela que só tem um elemento, aquela que só tem uma letra maiúscula. Ô Thaís, mas esse 2 aí embaixo, esse 2 é a quantidade de átomos deste elemento. Eu não me prendo aqui a quantidade de átomos. Átomos pode ser infinito. Para ser simples tem que ter uma letra maiúscula, um elemento. E substância simples, o NOx é sempre 0. Outro exemplo, S8. Quantas letras maiúsculas? Uma. Aqui é apenas a quantidade de átomos que não faz diferença. Se eu tenho uma letra maiúscula, eu tenho um elemento, portanto é substância simples. E se é substância simples, eu já determino que o NOx é 0. Essa é a regra número 1. Substância simples, o NOx sempre será 0. Um exemplo aqui, o próprio ZN. Cuidado, quantas letras maiúsculas eu tenho? Eu tenho 2 letras, só que maiúscula eu só tenho uma. Se eu tenho uma letra maiúscula, eu só tenho um elemento. E se eu tenho um elemento, é substância simples. E se é substância simples, eu tenho certeza que a regra número 1 diz que o NOx é 0. Então, regra número 1, substância simples, NOx sempre será 0. Regra número 2. A regra número 2, então, regra número 1 fala de substância simples. Regra número 2 já fala de íons. Então, aqui a gente vai entrar na regra número 2, porque essa já fala de íons. O que é íons? Então, a gente está entrando aqui na regra 2, fala de íons. Íons é quando você tem carga em cima. Íon simples, um elemento, uma letra maiúscula, só que agora tem carga. Por exemplo, a carga aqui é positiva. Então, ele é um íon porque ele tem carga e ele é um íon simples porque ele só tem um elemento, só uma letra maiúscula. E aí, o NOx de íon simples é igual à própria carga. Então, se a carga dele é mais 1, o seu NOx também será mais 1. Tá? Então, aqui, ó, outro caso. É íon, por que é íon? Porque tem carga, F-1, ele é íon, por que ele é íon? Porque ele tem carga, neste caso negativo, e ele é simples porque só tem uma letra maiúscula.